Podemos começar? Podemos começar, então. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo aqui no SVM Insights. Sejam todos muito bem-vindos, onde compartilhamos conhecimentos, trocamos experiências com profissionais de mercado, anunciantes executivos de marketing interessados na área. A gente vai começar aqui, mas antes, nosso diretor comercial e marketing está aqui com a gente, Eric Picanso. Eric Picanso, fala pra gente qual é o assunto de hoje. Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre, na minha opinião, a melhor ação de varejo feita pela TV do mercado nacional, que é a farmácia oficial do Big Brother, que, por sinal, hoje é a final. Todos fiquem ligados na TV Verdes. E a gente está recebendo hoje um colega da faculdade, o Gustavo Peixoto, diretor de estratégia da Advance. E quando eu olho pro Gustavo aqui, eu lembro que na época da faculdade a gente olhava para ele e dizia: esse é aquele cara que estuda, que é sério, que vai dar certo. E aí tá aí, deu certo, né? Cara, muito bom, obrigado pela presença. Queria aproveitar e também agradecer ao Evandro e Elisiane, os nossos queridos gigantes da propaganda cearense, lá da Advance. Obrigado, pessoal, sucesso por liberar nosso amigo num dia tão importante, que é o dia que tem a última graduação, né? Final do Big Brother. Final do Big Brother. Exato. E, Gustavo, uma honra tê-lo aqui, né? Você aí que está à frente dessa estratégia, junto com o time, né, maravilhoso aí da agência. Acredito que teve muitas cocriações com outras marcas, com a própria Globo, enfim. Então, queria que você se apresentasse aqui pra gente, antes de mais nada. Só antes, né? Sempre tem um antes, né? O convidado sempre demora a falar. Então, pessoal, olha, quem está nos assistindo pelo SVM Insights, Space no Twitter, compartilhe essa live para que a gente possa ter mais pessoas aqui colaborando e esse papo ficar muito mais legal, porque já vou dar espaço para vocês perguntar alguma coisa aqui pra gente. Então, vou passar a bola aqui, mas não esquece, compartilha. Gustavo, pode se apresentar pra gente, por favor. Tá joia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou diretor de estratégia da Advance. Tenho mais de 20 anos de mercado. Comecei como programador, desenvolvedor web, porque já era autodidata desde a adolescência. Depois passei uma boa parte da minha carreira como redator. E tem 5 anos que eu virei a chave aí para estratégia. E tem sido uma jornada de muito aprendizado, de muita... de entrar de fato no negócio da propaganda. A sensação que eu tive de quando eu saí da criação para ir para a estratégia de entrar no negócio da propaganda, assim. Então, tem sido uma experiência muito boa e estar à frente junto com o marketing da PagMenos, né? Pensando a estratégia de uma grande varejista nacional, isso tem sido muito desafiador e aprendizados diários mesmo, muito bacana. Gustavo, antes de entrar no tema direto, assim, é importante profissionais que nem o Gustavo no mercado, porque esse tem sido o grande diferencial das agências que conseguiram crescer no mercado em que você tem um retorno de investimento de forma muito direta, né, assim. Acho que o mundo das redes sociais trouxeram para os veículos também de TV, rádio, essa questão da monetização e de quanto a sua estratégia consegue trazer retorno nesse sentido. E profissionais de planejamento são hoje as grandes cabeças para que esse produto consiga mostrar o seu retorno. Então, parabéns, porque é o setor talvez mais difícil, porque todo dia o mercado muda e a gente tem que estar atualizado. Eu já tentei esse planejamento, um dia eu chego lá. Gustavo, eu tenho uma pergunta para você, para começar, que eu acho que é interessante começar do começo, né? Sim. Obviamente, né? Então, assim, teve um momento de ideação para isso. Sim. Então, assim, eu acho que uma grande pergunta é por que o BBB na estratégia? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que surgiu esse momento de, poxa, a gente vai apostar aqui na estratégia conjunta com o BBB, a gente acredita que isso aí vai levar à visibilidade e, obviamente, aos resultados que a gente espera. Sim, perfeito. A ideia do BBB nasceu de um grande desafio que a PagMenos tem, de ser... A gente é uma farmácia nacional, a gente está presente em todos os estados, mas a PagMenos ainda é muito forte no norte e nordeste do Brasil. E a gente precisava crescer de uma forma muito rápida em mercados digitalmente mais maduros, como do sudeste e sul do país, né? E a gente já tinha ensaiado alguns esforços de marketing, mas a gente, quando parou para pensar, a gente vai fazer um esforço muito grande de mídia, a gente tem um trabalho de longo prazo de construção de marca, para fortalecer a marca PagMenos dentro de São Paulo, por exemplo, que é o principal mercado do país e digitalmente mais maduro, principalmente para o e-commerce da gente. E surgiu a ideia de, poxa, o Big Brother ele poderia compactar muito esse tempo, né? A gente ir para um grande produto da TV de massa, assim, do Brasil, né? Assim, então isso seria uma grande oportunidade. E a ideia surgiu, a Elisiane foi atrás, assim, né? A mídia e a Elisiane, assim, foram atrás e
no primeiro momento a gente não foi aceito, porque, enfim, tem os trâmites, tem as prioridades deles, e no primeiro momento não foi aceito. Eles ainda não aceitou. Disse que, não, eu vou atrás e Vou vou insistir. insistir. E aí, de tanto insistir, a gente conseguiu criar essa cota pra gente. Porque, assim, não existia nunca uma outra farmácia, né, e uma varejista de uma área, né, que é um pouco delicada, né, saúde, farmácia, assim, é um pouco delicado, assim. Mas acabou que deu certo, e aí quando a gente teve a confirmação, foi aquela alegria, assim, né, de tipo, poxa, conseguimos, né, a gente tá dentro do Big Brother, né. E o Big Brother, ele foi muito estratégico nesse sentido, olhando, assim, esses 100 dias, né, o quanto que a gente conseguiu crescer tanto de faturamento, claro, global, mas de acessos ao site, de receita dentro das regiões do Sul e Sudeste, tá? Então isso, assim, mostra que compensou muito, de fato mesmo, assim, o Big Brother foi um divisor de águas para essa presença mais forte da Pague Menos nos mercados Sul e Sudeste. Esse é um ponto interessante, assim, o mercado do e-commerce, obviamente, é a nova fronteira, assim, a Pague Menos, uma marca local que conseguiu esse posicionamento de ser um dos gigantes do Brasil, hoje tem esse desafio, eu não sei se já tem números consolidados de antes e depois, eu sei que vocês têm gigantes, assim, acho que a Droga Raia hoje deve ser o grande player no setor do e-commerce, mas eu vi que a Pague Menos está ali já no pódio entre as maiores varejistas do e-commerce do setor. Já tem algum número de como o Big Brother conseguiu aumentar esse posicionamento da Pague Menos? Sim, demais. A Raia Drogazil, né, que é o mesmo Isso. grupo, eles são, as redes têm mais de 100 anos, né, são duas redes que só em São Paulo, acho que a Droga Raia tem mais de 1.100 lojas, né, Não, e são nascidas no mercado mais rico do país, né? exatamente. Então, assim, as pessoas têm lembranças afetivas com essas marcas, né, porque o vô já comprava, enfim, Sim. né, então, assim, a Pague Menos é aquela challenger, né? Aquela marca que está indo desafiar ali, né? Os players estabelecidos ali do mercado. Então, quando a gente olha especificamente para o e-commerce, a gente vê um crescimento muito grande tanto de acesso. A gente fez um estudo de impacto causal, que é a gente vê como é que a gente mensura o efeito de um patrocínio, por exemplo, né? Assim, não pode ser só pelas ações pontuais ali, mas o efeito do Big Brother ele transborda das ações que a gente faz dentro do programa, né? E a gente fez esse estudo tanto para receita como para tráfego e teve um crescimento acho que de receita de 25, 28% até o dia que a gente vai consolidar ainda os 100 dias, né? E de tráfego, acho que de 30% em relação ao histórico do site naquele período. Então, assim, para um e-commerce que já é grande, 30%. É isso que eu ia É dizer, muita assim, coisa. quem sabe os números, eu tô falando de a quantidade de alguns milhões Sim, de usuários, você crescer 30%, assim, mostra o retorno do exatamente. investimento. Sem contar o maior retorno de todos, que é o da marca, né, assim. Demais. Uma marca que se Reconhecimento de posiciona marca. como um gigante nacional, e acho que a Pague Menos é um exemplo disso, assim, foi para seleção brasileira, tá no Big Brother, enfim, é um gigante local. Eu digo muito isso para os nossos clientes até assim, fortaleçam suas marcas. É na hora do conflito, na hora da decisão estratégica, na hora da ampliação que a marca aparece. E às vezes aquela ação puramente de vender e entregar é interessante para o bolso naquele mês, mas para uma marca de longa vida, como é o caso, assim, mostra como as ações feitas, enfim, a Advance está com a Pague Menos há alguns anos, algumas décadas. Mostra como o trabalho responsável e planejado permite que uma marca local se chegue nesse patamar. E falando em trabalho planejado, eu tenho uma curiosidade, porque imagina assim, teve todo esse momento de vamos investir, né, no BBB, ele é uma grande oportunidade, né? Então acho que esse casamento vai dar certo. Teve toda uma negociação, como você falou aí rapidamente, né, para conseguir esse momento de pô, vou entrar com a farmácia, é uma indústria específica. E aí teve um momento conseguimos, fechamos. E agora, né? E agora a gente tem que dar conta do recado, fazer um Exato. planejamento de várias ações. Assim, como que foi esse momento de planejamento? Pronto, perfeito. A Globo é extremamente organizada, assim, até imagina você... Sabemos. Pois é. Você conseguir administrar o programa de maior audiência do Brasil. São muitos patrocinadores, são muitas cotas, fora quem compra ações específicas. Então, assim, tudo é muito co-criado realmente, assim. Pague Menos, Globo e Advance, assim, a 6 mãos, tudo é muito, muito discutido e tudo muito refletido junto ali.
Num primeiro momento, eles mandaram um documento, tipo um briefing, né? Quais são os objetivos da Pague Menos para o Big Brother, né? Qual a campanha, qual o conceito, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer em cada ação. A gente comprou a cota Brother, que tinha direito a uma festa, a uma prova bate-volta e uma ação luxo, que eles chamam, que foi o que teve semana passada. Essa ação que a gente vai fazer hoje, né, que teve ontem, que vai ser exibida hoje, foi já à parte, né? Mas essas 3 ações a gente recebeu, montou um briefing e aí tudo muito discutido, né, Advance e Pague Menos para fechar o conceito da festa, o conceito da prova, né? A Pague Menos, por ser um varejista, natural que ela trouxesse fornecedores para dentro da cota, né? Então, assim, a Pague Menos negociou com fornecedores a inclusão de todas aquelas ofertas que teve na prova bate-volta, por exemplo, né? Então, é uma forma de trazer também algumas marcas que não estariam dentro do Big Brother, claro, desde que não tivesse conflito, né? Assim, não tem restrição, a menos, né, se já tivesse uma marca patrocinando e uma outra entrasse via Pague Menos, não poderia. Mas tirando isso, a gente conseguiu trazer outras marcas e que eles também compraram muito a ideia, então, assim, quando a gente fez a ação, assim, o resultado, né, de vendas por conta das ofertas dos parceiros também foi muito bacana. Mas, feito lá o briefing, a gente teve uma reunião com o Boninho, aliás, a equipe inteira do Big Brother, o Dourado também, que é o braço direito lá do Boninho, a gente apresentou o briefing, aquele super nervosismo, né, 200 pessoas no Zoom ali. E aí, a informação que a Marília, né, da Globo, passou pra gente o objetivo aqui é apresentar o briefing e inspirar o Boninho, assim. O importante é que ele se sinta energizado, entusiasmado para comprar ali, né, a ideia e aí sim eles vão pensar nas ações com mais detalhe, né. E a gente apresentou, enfim, mas fez super nervoso ali, né, Sim, uma não audiência tem como. gigante ali no Zoom, o Boninho assistindo a apresentação. E aí, quando ele começou a curtir, dar ideia, né? A gente mostrava ali algumas referências. Ah, isso aqui é bacana, isso aqui, poxa, beleza. Comecei a ficar mais tranquilo ali. Mas, enfim, teve esse momento inicial desse briefing. E aí depois é tudo muito discutido, assim. Eles vão pensar, a equipe de criação do Big Brother vai pensar nas ações. A gente também fornece muito insumo, muita referência, enfim, para inspirar, mas eles dominam muito mais Big Brother do que a gente, né? Sim. Então, a gente, por mais que a gente assista e dê os inputs ali, a criação final de como vai funcionar melhor para o programa é muito com eles, né? E aí volta, a gente tem uma troca muito grande ali. E teve toda a preparação da Advance também para receber essas Sim, ações, né? demais. Porque após o briefing também teve toda uma execução que vocês tiveram que fazer. Exato. Como você falou muito bem, as ações elas transbordam as telas, né? Exatamente. Então elas vão para o site, porque gera uma prova dessa bate-volta, gera um QR Code durante a ação, que gera tráfego para o site, E que teve gera também repercussão na rede social. A live que vocês fizeram, né? Brilhantemente apresentado pela minha querida ex-aluna Ladine, mas abraço Ladine, aluno nota 10. E eu queria exatamente unir essa questão, assim, vocês fizeram a ação da TV, geraram Sim. aquela audiência, e aí depois transbordaram para uma ação de live direta. E assim, como é que foi o resultado, como é que foi essa atividade para vocês? A gente fez 2 lives, uma na bate-volta, e aí a gente fez, né, no dia da bate-volta mesmo, um pouquinho antes da ação, meio que um esquenta, né, pra ação, já para quem já estivesse ali em rede social, no Instagram principalmente, já ficasse sabendo, né, de que tá tendo ali a live e que daqui a pouco vai ter a prova, né. E aí, como a gente aproveita esse hype, né? Acaba sendo uma live mais forte do que talvez fosse Sim, num dia qualquer, né? eu digo muito isso, unir os esforços, né? O próprio Big Brother é um símbolo disso, né? Você traz pessoas influentes na internet, coloca na TV, une esses dois mundos, assim, o resultado cresce. Acho que Demais. vocês fizeram exatamente isso, achei super legal essa A união. sinergia que existe entre digital e TV é muito forte, É. assim. Uma coisa que o Boninho falou que marcou muito, a gente super nervoso, enfim, né? Pra todo mundo ali a novidade. E ele disse, não se preocupe, o Big Brother é um divisor de águas, né? A Pague Menos vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Não é só o participante que é transformado, né? Assim, as marcas também. E de fato, assim, a gente vê pelos comentários, a gente, por conta do Orhun, um pouco da preparação também, né, da gente.
a gente montou um War Room para ficar muito forte ali dentro do Twitter, especialmente, assim, porque a grande arena de batalha do Big Brother é o Twitter, de fato. Então a gente tinha uma equipe plantão direto ali para ficar respondendo, interagindo com 24 as horas? marcas. 24 horas. 24 não, Quase era isso. até 1 da manhã e retomava às 8 ali. Tinha um hiato ali um pouquinho na E madrugada tinha horário mesmo. de pico, curiosidades mesmo aqui minhas, assim, tá Sim. nem no roteiro. Então, assim, tinha horário de pico, vocês destinavam mais pessoas pro Twitter do que para outras redes? Como é que vocês sim. se dividiam, se organizaram? O Twitter é a grande rede social do Big Brother, assim, é muito imediato, assim, é muito... se você perder ali o time daquele comentário, ou esquece, né? Assim, ele não acontece. Então, tinha que ter gente de plantão de fato, porque quando acontecia alguma coisa, você já pode fazer o comentário. Se algum outro canal fizesse algum comentário, você tem que estar lá interagindo. E o ideal é que você seja um dos primeiros a interagir, porque, sei lá, vamos supor que o Choquei fez uma postagem. E geralmente, como ele cobria muito o Big Brother, né, as postagens tinham um engajamento alto. Se a gente é um dos primeiros a comentar, a interagir ali, o nosso comentário ele vai crescer junto com Surfa aquela na postagem, onda. exato. Uhum. Então, mapear esses canais que comentam, né, ali o Big Brother, fora as outras patrocinadores também, que tinha uma troca muito engraçada, assim, porque eram outros admins cuidando das contas e às vezes, assim, não tinha muito o que falar, Tem né, essas assim, paqueras, assim, né? A exato. empresa de varejo, com a farmácia oficial, aí tem lá o creme, enfim. Acho que. E vocês, inclusive, têm Exato. muito isso, né? Vocês vendem muitos produtos que são oficialmente também patrocinadores, como empresas Exatamente. como de shampoo e cremes, então, assim, acho que dá para fazer uma brincadeira grande aí. Exato. Desodorante também, né? Teve várias ações. E assim, vocês criaram. E aí tinha que criar na hora, né? Porque surgiu uma Na hora, não oportunidade. sei como é. Então vocês tinham pessoas de rede social e criação também, né? Assim, envolvida Exato. esse processo de ter uma sala de guerra para cuidar das redes sociais, né? Principalmente por conta desse imediatismo, ela envolvia vários profissionais da Advance, Exato. não só a turma de mídias sociais, digamos assim. Exatamente. Tem que ter. E assim, tem que ser gente com bom senso, né? Assim, porque não tem como, vou fazer, não, tem que fazer e publicar, né? Se der algum problema, depois apaga ali, né? E claro, evitar o máximo que dê algum tipo de problema, assim, né? Acho que não teve nenhum caso específico, não. Mas essa resposta direta é muito imediata. Então, assim, quem está assistindo, tinha lá a TV, Globoplay ao vivo ali, várias câmeras, para poder ir acompanhando, também monitorando outros perfis, né? Enfim, para ver o que é que está sendo conversado ali, para qual é a conversa que eu posso entrar, né? Qual é o que é que está acontecendo agora no programa que eu posso... Quais as Alguém oportunidades. comentou, alguém comenta sobre, sei lá, uma intolerância à lactose, sobre alguma coisa. Tinha muito profissional de saúde nessa edição, então isso foi legal também, assim. Sim. No começo ali, desde a Casa de Vidro, assim, já surgiram alguns temas que a gente conseguiu surfar, assim. No TikTok a gente também conseguiu, apesar da grande arena ser o Twitter, o TikTok tem crescido muito, né, assim, Sim. em todas as áreas, mas com o Big Brother também foi muito forte, assim, a gente tem uma taxa de visualização de vídeos, de engajamento também muito forte no TikTok. E a gente começou a criar alguns vídeos de plantão BBB, né, assim, para falar sobre questões relacionadas à saúde, né? Alguém comentou alguma coisa ou a gente percebeu alguma coisa que era importante ser conversado. Então, a gente também trouxe isso pro TikTok, claro, também para Instagram, mas no TikTok a gente conseguiu um alcance muito grande. Interessante. Tem um com esse ponto aí conteúdo. você até falou do bom senso, assim, aí pode ser uma percepção minha, assim, mas eu sentia nas respostas do Twitter que uma certa persona ali, quem estava respondendo, sim. seguia um jeito pague menos de responder que dava Total. um padrão, assim. Como é que isso foi? Acredito que tenha sido planejado, mas como é que é fazer com que a equipe de várias pessoas respondam de uma forma Sim. tão uníssona, assim? A gente tem muito bem definido, né, quem é a persona da PAG, é uma mulher brasileira, assim, né, do povo, né, assim, não tem como ser diferente, assim. Fala fácil, né? Exato, fala fácil, leve, divertido, né, enfim, então tudo isso faz parte da persona e todo redator, né, todo mídia social também incorpora um pouco disso, porque a pessoa que está de manhã não é que vai estar à noite, né, então tem que ter Pô, isso que eu notei, porque assim, redes sociais é um risco, realmente, assim, uma palavra dita de forma equivocada, ou ainda mais no mundo de hoje, que coisas que você podia dizer há 5 anos, hoje tem um detalhe que muda muito isso, assim, e o que eu notei foi
tem essa facilidade, eu até digo até coragem de conseguir ter uma estética para poder falar de forma simples. E você acabou de falar que não teve nenhum conflito. Então, assim, primeiro, parabéns. E essa questão de como capacitar a equipe, tudo bem, são redatores profissionais, extremamente experientes, mas teve um grande briefing nesse sentido, porque era muito nítido como as respostas tinham um padrão, assim, bem pessoal. Sim, é um alinhamento e assim, é que é fundamental, assim, mas eu acho que também muito do dia a dia, assim, uma coisa que um legado, assim, algo que ficou, né? Quando eu estava na casa de vidro, alguém começou a chamar Pague Menos de Pague, né? Assim, é o apelido curto ali, né? Isso pegou, a gente, pô, isso aqui é muito legal, né? Muito legal. Vamos assumir aqui. Então, a gente se chamava de Pague, assim, as pessoas chamavam, então isso, que Pague Menos é um nome difícil de você encurtar, assim, Sim, né? E o Pague PAG, né, assim, pegou Ficou muito, ótimo. assim. Ontem até vi uma postagem tua, assim, a Exato. última ação da PAG, tipo, Exato, assim, não, ficou muito legal. Eu trouxe aqui algumas informações direto da inteligência de mercado que eu vou aqui compartilhar com vocês. Ó. Na TV Verdes Mais, o BBB 23 alcançou uma média de mais de 3 milhões de pessoas diferentes só em março de 23. E na festa do BBB 23, que contou com a participação do Wesley Safadão e João Gomes, impactou uma média de mais de 667 mil pessoas a cada minuto. Então, assim, aí a gente começa a ter uma noção de volume, né? Os números são bons por isso, né? Porque a gente começa a ter referência do volume de pessoas que estão assistindo e que estão sendo impactadas por uma ação como essa, né? Exato. Isso eu tô falando aqui só de TV Verdes Mares, né? Só Ceará, assim. Só Ceará, né? Me fala um pouco, Gustavo, assim, como você estava falando, assim, de resultados, né? E aí, quando a gente fala de resultados hoje em dia, fala de internet, fala de medição, e aí a gente tem os modelo de atribuição. O que que é isso? Fala um pouquinho pra gente, assim, até para quem nunca ouviu falar desse termo. O que que é isso? E fala um pouquinho desse processo mesmo de retorno dos QR Codes, de como foi essas ações, assim, que começam a ter algumas peculiaridades, digamos assim, mais tecnológicas. A gente usar alguns instrumentos que vão facilitar também a medição, mas também essa interação entre a pessoa que está assistindo aquela ação, aquelas 667 mil pessoas por minuto, a poder ter um acesso a comprar um produto e etc. Sim. Tá, antes de falar da mensuração, só um ponto que eu não comentei. A gente teve na nossa cota aquelas ações que eu falei, né, da festa, da bate-volta, mas pela parceria com alguns fornecedores, né, a gente conseguiu também ter acesso ao QR Code da Rexona, por exemplo, né, de Vic, de Engov, por exemplo, que são parceiros que estavam junto com a gente, que eventualmente teriam aquele QR Code já disponível, porque faz parte da entrega da Globo, e eles cederam para a gente o QR Code. Então, assim, na primeira festa ali, primeira e segunda, que a Rexona fez com a Anitta dentro do Big Brother, que teve um QR Code que ninguém falou em Pague Menos, né? Mas tinha lá um QR Code, quando você apontava, ia para o site da Pague Menos, para a página de Rexona, a gente teve um retorno absurdo, assim, de mais de 90 mil acessos via QR Code, assim, surpreendeu muito a gente. Esse é um outro ponto que eu digo muito, assim, essa relação Pague Menos, fornecedores e agência, é uma relação histórica, eu não sei quanto tempo, mas acho que no final da década de 90, a Advance assumiu a conta da Pague Menos, assim. E eu digo muito isso para alguns clientes, assim, é importante, a relação de longo prazo com a agência, com o seu cliente, permite que você consiga jogar esse polvo de possibilidades, de conquistas, e dá para um cliente, quando a Elisiane vai brigar, ela sabe o tamanho do cliente, sabe o tamanho do impacto, ela compreende a história do que se passou, daquela farmácia que fazia ações promocionais do dia, e hoje é essa gigante, assim. Essa é uma questão essencial, assim, de como a relação a longo prazo dá para a Advance essas possibilidades de conhecer muito além do que o próprio cliente, né? Acho que isso é uma questão importante para aquele cliente que está ali querendo trocar para diminuir R$10, R$50, R$1.000 a conta, e esquece como essa relação longínqua permite que você chegue a patamares tão interessantes. Tem um termo que a gente fala que é muito em simbiose, assim, a Advance está tão dentro, né, assim, a gente conhece tão bem a Pague Menos que Elisiane e Evandro conhecem às vezes o nome do gerente da loja específica, sei lá, de Goiás, assim, é impressionante. Como a Advance está muito dentro da Pague Menos, isso ajuda muito, porque assim, toda empresa grande existe uma rotatividade, existe, né, novas pessoas entrando e tal.
E a Advance tem um histórico muito grande que vai até além do marketing, né? Assim, então isso ajuda muito na hora de pensar qualquer ação, qualquer campanha, né? Porque existe um domínio de fato do negócio do cliente, assim. É nítido, você almoça com o Evandro, ele parece que ele é o CEO da empresa, ele defende, ele conhece, ele Exato. sabe os movimentos, isso é muito importante, digo muito para os clientes, assim, criem relacionamentos longos, vocês vão ter ganhos, assim, muito além do valor da mídia, vocês vão ter ganhos estratégicos, né, isso é Demais. importante. Só Tava voltando- cortando a Arenoso aí, vai Arenoso, só... Não, deixa Não, eu responder. Modelo de atribuição. Exato. Ah, isso, Preciso entender mais sobre isso. Modelo de certo. atribuição, assim, geralmente a gente estuda, a gente aprende muito a fazer um planejamento integrado, uma estratégia integrada, né? Mas essa parte de mensuração ainda é muito novo para muita agência, assim. E a gente lá na Advance tem um profissional, um cientista de dados, assim, que tem ajudado muito a gente. Então, assim, modelagem de atribuição, basicamente, é a gente desenvolver modelos estatísticos para poder fazer uma mensuração mais precisa do que a gente está precisando. A gente fez a atribuição de TV, por exemplo, que é como é que a gente pode, neutralizando o que a gente já teria normalmente, né? Assim, porque o site da PagMenos sempre tem... Já tem um fluxo de acesso contínuo. natural, né? Então, através de um algoritmo, de um modelo estatístico, né, em Python, que a gente leva em consideração não só a sazonalidade de acesso ao site, mas também uma evolução natural que anualmente qualquer e-commerce vai ter, né? Então, a gente consegue criar um baseline que ele neutraliza, ele faz uma previsão, né, do que teria acontecido com o site caso não tivesse aquela ação. E aí a gente cruza depois com o próprio Google Analytics o que aconteceu de fato. E a gente identifica qual foi o ponto ali de change point detection, né? Que é a detecção do ponto de mudança ali, né? E ele bate justamente com o momento em que apareceu um QR Code, que a pagamento foi citada, e aquilo tem um crescimento. E na festa, por exemplo, que foi meia hora de duração, né? Assim, a gente percebe ao longo dessa meia hora os acessos. Claro, tem os picos quando aparece um QR Code, quando a gente fala alguma coisa, mas quando aparecem as ofertas, e claro, a gente sabe também que não é tão imediato, porque para o sinal chegar também no Brasil inteiro, né? Isso tem um delay às vezes, mas a gente consegue ter essa meia hora de acessos e até posterior, né, da ação, e aí depois começa a cair, neutraliza e pronto. É quando a gente identificou que ele voltou à normalidade, né? Então, esse estudo é justamente para ver o lift que a ação conseguiu trazer. Isso, claro, de respostas diretas, né? A pessoa que assistiu, acessou, comprou ali na hora. Tem a pessoa que assistiu, mas que eventualmente estava tarde, não acessou ali no celular, mas no dia seguinte vai acessar aí. Isso a gente não consegue mapear nesse estudo de atribuição de TV. Além também das ações, a gente teve 9 inserções dentro da Globo, sendo 2 primeiríssimas, que é o primeiro comercial, assim que entra no break, e muito multishow também. E legal perceber os acessos também quando tinha um comercial. Claro que na ação do Big Brother, né, batia esses picos altíssimos, né? No comercial ele tinha também acesso, a gente identificava isso dentro desse nosso modelo aqui de atribuição. Eu vou abrir, pessoal, para perguntas, porque assim, curiosidade aqui de momento. Faltam só 10 minutos para acabar. Tá bom, então bota aí a pergunta. Então, assim, rapidinho passa o tempo aqui. Então, pessoal, quem tiver pergunta no Space, já levanta a mãozinha aí pra gente ver daqui e poder liberar espaço para vocês fazerem a pergunta, tá bom? E aí, você falou do modelo de atribuição, falou que existem impactos, né, no site imediatos e pessoas que vão comprar depois no dia seguinte ou vão acessar o site no dia seguinte. Então, assim, são ações que, como você falou, transbordam a tela. Então, no outro dia, a pessoa teve aquele impacto da marca e, ao pensar em adquirir um produto, pensar na farmácia, lembra da PagMenos. Exato. E vocês fizeram várias ações, assim, não foi só, assim, teve o break durante o BBB, teve ações dentro da casa, mas vocês também fizeram branded content, né? Sim. Fizeram também game. Exato. Então, vocês tiveram, assim, teve as ações nos pontos de venda, em lojas estratégicas. Fala um pouquinho pra gente também de tudo isso que esse conteúdo, ele transborda. A gente fala muito sobre isso. Então, tem um conteúdo que tá lá dentro acontecendo no momento, né? Mas tem toda a repercussão, inclusive, de tudo que acontece na casa, nas redes sociais, etc. Fala um pouco dessas outras ações que vocês também surfaram aí, né? Sim. Dentro do conteúdo Big Brother. Sim.
Assim, tá falando muito do e-commerce, mas o próprio o faturamento global, né? Assim, a gente conseguiu na festa superar a Black Friday, que é a grande data do varejo, né? Assim, então foi uma 3 vezes Black Friday, né? Assim, Não, tem duas informações aqui que assim, o cara faz uma ação no Big Brother de 100 dias. No e-commerce ele cresce 30%. E faz no modelo tradicional 3 Black Friday. Assim, já renovaram para o ano que vem esse negócio aí? A ideia é renovar. Mas, assim, claro que o digital é muito forte, mas isso tinha que transbordar de fato, Sim. né? Assim, ainda no digital, antes de ir para as lojas, a gente fez, tinha 2 entregas que também fazem parte do pacote, que um era um game, né? Assim, um jogo interativo. E aí a gente deu a ideia de fazer o Pac-Menos, né, que é um jogo do Pac-Man, dentro de um ambiente ali onde o bonequinho vai pegar remedinho e tal, né, e jogar, e quem fizesse uma boa pontuação tinha um cupom de desconto, não sei se era 20, enfim, tinha um cupom de desconto. Que também foi muito bacana, assim, dentro do G-Show, né, assim, tem uma mídia específica para ele, assim, mas conseguiu ter uma repercussão A fase bem final legal. do Pac-Man, o Tagifó, porque eu só tomo Tagifó até hoje por causa da PagMenos. Né? É impressionante que essa parceria deu certo. Aproveitando que você falou de lojas, também teve uma ação de envelopamento de lojas, né? Super legal. Aqui na Isso. Beira-Mar tinha lá o bonequinho do BBB. Exato, foi Boa. Fortaleza, Recife e São Paulo. A gente pegou 3 lojas mais icônicas, assim, né, mais bem posicionadas, e colocou o Hobby, que é o robozinho ali, né, do Big Brother. E também é muito legal ver como as pessoas assistem e tiram foto e compartilham, assim, em rede Isso, eu ia social, né, comentar. assim, chama muita atenção ali, é impressionante. E claro, dentro da loja também a gente adquiriu o licenciamento para pontos de venda, então a gente pôde explorar também isso dentro da loja. Então, os parceiros que estavam também com a gente, né, a gente tinha o destaque, né, você viu no BBB, né, essa oferta do BBB, então você tinha a ativação ali, né, assim, o Big Brother é esse grande, quando a gente estuda planejamento, assim, a gente sabe que tem que equilibrar ali o modelo econométrico de ativação de venda e construção de marca, né, assim, e o Big Brother ele consegue fazer as duas coisas, porque a gente tem um branding muito forte, né, uma construção de marca muito forte, e essa ativação na ponta ali também é tão forte quanto, né, então as lojas positivadas ali, né, tudo a narrativa ali do programa de TV, da presença forte no digital e no ponto de venda ali fora da loja e dentro da loja, né? Isso também tem toda uma amarração, né? Que faz muito... O Big Brother é uma espécie de shopping center do conteúdo na TV, assim, ele funcionou super bem, o conteúdo entra no programa, informa de marca, ele não afeta o conteúdo, gera um retorno para quem assiste, porque é divertido para marcas, tanto que eu vou dar um spoiler aqui, assim, no segundo semestre o Sistema Versmares vai lançar uma programação local, muito com conteúdo que você pode trabalhar para marcas, porque a gente entende que esse conteúdo é uma história a ser contada, uma história interna das marcas, que precisa ser dito, então a gente vai abrir essa oportunidade, aguardem, no segundo semestre. É um produto muito ligado à sustentabilidade, que é algo que toda marca precisa trabalhar no mundo de hoje. Enfim, só esse informe aí. Soltando aí um spoiler, né? Nem combinou nada antes, ele Não. só resolveu agora soltar, mas a gente vai ser uma novidade muito boa. Então, assim, tá no forno, né? Sim. Tá perto, né? Tá bem perto, assim, tudo pensado desse jeito aí. Apresentação de alto garbo e elegância, horário, produto, temática, bem legal. Bacana. E tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente até já respondeu, assim. O Ananias mandou aqui pra gente para falar um pouco do crescimento dentro do site e redes sociais da PagMenos, se já temos números. Então a gente já deu alguns números aqui, os 30% de crescimento, né? Exato. Então quando for fazer o corte, botar assim, 30% de crescimento, para um negócio desse é absurdo. É absurdo. De bom. E esses 30% foi dentro do e-commerce ou é, Isso. ou é No dentro... e-commerce, Mas assim, a gente está esperando hoje, né, fechar os 100 dias para fazer o consolidado, porque a gente tinha essa Então vai ideia, aumentar, olha aí. né? Oi? Ainda vai aumentar. Pois é, com certeza. Porque assim, a gente tem as prévias, né? Assim, a gente fechou ali os 50 dias, então já fez um grande consolidado ali. E tem feito o último que a gente fez, o último parcial foi de 90 dias. E aí tá todo mundo ansioso, né? Para amanhã, né? Fechando hoje, a gente já começar a consolidar todos os dados aí sim, porque a gente fica. Para cada parcial que a gente tira ali, a gente vai fazer aquela análise, mas fica
enfim, a gente percebe um crescimento, mas não fechou ainda, né? Assim, então, realmente, amanhã, hoje, né, quando fechar 100 dias, amanhã a gente vai começar a consolidar todos esses dados, a gente está super ansioso Só para... aproveitar aqui e mandar um abraço pro Ricardo Caldas, né? Que eu sei que ajudou Sim. muito, assim, um cara queridaço, parceiro, enfim, Globo e Verdes Mares, assim, porque... Marília e Ricardo foram fundamentais, assim, pra gente, né? E eu me lembro que eu estava num evento social e ele chegou, olha, ainda não pode falar para todo mundo, mas está dando certo o projeto e tal. Aí pode ficar certo que eu também vou estar ali caladinho junto com o pessoal da Globo, porque eu quero que funcione. Então, a gente está muito feliz com esse projeto Pague Menos, assim, e eu adoro ver as marcas cearenses crescendo, assim, é uma de várias que a gente tem para contar e se orgulhar do nosso A gente não mercado. podia falar, isso é interessante porque a reunião que a gente teve com o Boninho foi em novembro, né? Então, a gente já estava desde o começo de novembro já planejando, tal, já tinha fechado aqui no final de outubro. E a gente não podia falar para ninguém, né? Assim, só podia realmente começar a divulgar na Casa de Viro ali, né? Um pouquinho antes uma semana antes dia 11, eu acho que começou a Casa de Viro, né? Então, assim, tinha que ter um sigilo absoluto ali, né? A gente super eufórico, já trabalhando, né? Desde de novembro, mas tinha que guardar esse segredo, né? Pra esperando começar a poder divulgar oficialmente, né? E falando em segredo, tem alguma informação, se você puder falar também, né? Sim. Tem alguma informação que vocês recebem antes? Assim, é óbvio que vocês já sabem que vão participar, mas alguma informação do programa que vocês recebem antes para poder se planejar, inclusive como agência? Ou não, assim, tudo Não, muito é muito próximo? das nossas ações, assim, específicas. Claro que como a gente acompanha muito ali, né? A gente acaba tendo alguma informação, mas a gente não tem muita... Por exemplo, a gente sabia, né, que ia ter a festa de Rexona, que seriam duas festas, né, de 72 horas ali, de uma para outra, enfim. Mas por conta dessa relação com os parceiros. Mas se não fosse, talvez por isso, a gente não estaria tanto por dentro do que as outras marcas estão fazendo, não. Assim, é uma surpresa pra gente também. E aproveitando esse momento surpresa, eu pergunto assim, quais são os desafios, então, desse momento de planejamento? Porque se você sabe ali próximo, porque tem todo um cuidado, né, de não vazar as informações, de ser surpresa para o público, né? E, ao mesmo tempo, o desafio de agência, né, de estar planejando a estratégia da Pague Menos em poder planejar as coisas com todo cuidado, né? Me fala um pouquinho, assim, até para finalizar aqui, quais os desafios, né, desse processo? Sim. Só um ponto nessa relação, assim, né? É uma coisa que é engraçada porque na festa a gente estava negociando com outros artistas, né? Enfim. E alguns sinalizavam, não, mas eu não vou poder e tal, porque a gente tinha outras ideias também. E depois que a gente viu que algum artista não fechou com a gente, mas ele já estava em outra festa, ele estava negociando com outro parceiro, com outro fornecedor, e ele não ia dizer pra gente, ó, a gente tá conversando com outros, né? Enfim, isso não podia, assim, não podia saber. Então, assim, só para mostrar como é realmente muito fechado, assim, né? Mas eu acho que o desafio, e aí, uma estratégia mais macro, né? Assim, além até de Pague Menos, além até de Big Brother, é você encarar um cliente nacional que tem percepções distintas ao longo do Brasil, assim, por todo o Brasil. Então, a Pague Menos, ela é muito forte no Norte e Nordeste, né? Em São Paulo, no Sul, no Sudeste e até no Sul, principalmente, a Pague Menos não tem a força que ela tem aqui. Então, assim, a mensagem, a forma de se comunicar, tudo isso tem que ser modulado, né? Assim, então, essas percepções distintas da marca, né? E você ter, claro, uma comunicação homogênea para o Brasil, mas essas conversas pontuais em cada região são fundamentais. Assim, acho que esse é um grande desafio de uma marca nacional que tem percepções diferentes, né, espalhadas pelo Brasil. E o Big Brother ele ajudou muito a compactar essa curva de aprendizado, né, das pessoas em relação à marca, assim, de deixar de ser vista como uma Consolidação marca... também. Oi? Quase uma consolidação, assim, do poderio, da força, do Total. tamanho. Não, muita gente que não imaginava que a Pague Menos fosse tão grande, né? Assim, a Pague Menos, como aqui ela é muito presente, a gente tem uma relação diferente, né? Próxima, Assim, de verdade. mas para quem está em São Paulo, por exemplo, que não tem
uma Pague Menos em cada esquina, né? Você tem uma Droga Raia em cada esquina, muitas vezes. Então, assim, essa relação é um pouco diferente. E quando você vê que aquela farmácia que você achava que era uma farmácia, né, não tão grande quanto as outras que você conhece, que ela é o segundo maior grupo do Brasil, né? A segunda maior rede de farmácia do Brasil, que ela está presente no país inteiro, né? Isso ela muda a percepção que você tem em relação a Que é a coisa marca, mais difícil, né? Posicionamento de marca. Exatamente. Eu acho que vocês conseguiram dar um golaço com a marca Pague Menos. Eu só tenho que parabenizar, que acho que o nosso tempo está acabando, não é isso? Infelizmente, né? Passa rápido. Pois é, porque a ideia é ser o café da manhã do mercado, né? E eu queria, mais uma vez, agradecer ao Gustavo. Enfim, dizer que o maior banco de dados do mercado cearense está à disposição. Ele sabe muito bem disso. Também o resto do mercado também pode contar com a gente. E dizer que é um orgulho ver sempre uma marca cearense bombando aí. E a Advances tem feito esse trabalho de forma profissional, dedicada, a longo prazo, assim, eu só tenho que comemorar. E de elevar o nosso mercado publicitário, né, Demais. para o nacional. Então, isso é bacana porque cresce Pague Menos, cresce a Advance, cresce todo o mercado cearense. Exato. Então, agradecer Gustavo, agradecer Elisiane, agradecer, né, Evandro. Eu, assim, né, até por esse momento aqui hoje, poder compartilhar com a gente. E o Guilherme também, que é a questão estratégica, também passa pelo Guilherme. Um abração aí, eu sei que a bronca tá contigo também. A gente trazendo o Gustavo aqui no último dia de BBB. Pois é, obrigado. Então, eu sei que a agenda hoje. não é fácil. Então, agradecer de verdade a sua participação aqui no SVM Insights. Então, deixar aqui a última palavra, se você quiser dar um tchau aí pra galera, dar um último recado, fique à vontade. Não, obrigado. Assim, a ideia queria agradecer, claro, assim, acho que é muito bacana. Acho que ter essa troca, né, assim, com o mercado. Às vezes a gente fica muito dentro da agência ali, né, no nosso dia a dia, e eu acho que compartilhar isso, né, trazer um pouco desses bastidores, né, trazer um pouco de como funciona e até servir como um evangelizador do planejamento, da estratégia. Exato. Acho que isso é muito importante. Acho que o nosso mercado é muito carente, assim, a gente não tem uma formação específica, né? A gente, dentro do mercado para estratégia, é muito da bagagem que a pessoa acumula e do que ela vai estudando ali por fora, tal, porque não tem uma formação específica mesmo, né? Então, assim, é muito desafiador para quem trabalha com estratégia, com planejamento. É muito difícil encontrar profissionais para fazer parte da equipe também, assim. Então, queria fazer um convite para as pessoas até de quem tem o interesse, de quem gosta disso, né? Assim, de repente, de procurar as agências que já têm, né, planejamento, de bora trocar ideia, bora conversar, porque o mercado só vai avançar se a gente tiver mais pessoas refletindo sobre as marcas, sobre o planejamento, sobre como mensurar, né, o efeito do trabalho da gente, né? Então isso é realmente importante para o mercado. Eu sou um defensor dessa percepção, assim. Apesar de ser um profissional mais difícil, o mercado cearense tem bons profissionais. Sim. Nós temos marcas cearenses. Eu me lembro que eu conversava logo no começo com os gestores do Rio Mar, e eles falavam assim, quando a gente chegou em Fortaleza, a gente surpreendeu com muitas marcas locais que tinham potencial para ir para outros shoppings de outros estados. Porque marcas locais têm força, tem uma gestão profissional, assim, e as agências conseguiram construir essas marcas, né, assim. A gente está falando aqui de Pague Menos, mas nós temos várias marcas cearenses de âmbito nacional, e eu acho que esse reconhecimento é importante na hora que uma marca local, às vezes, procura um profissional de fora, tem uma dificuldade logística, uma dificuldade de proximidade, entendimento dos detalhes. Aqui a gente tem muita gente boa. Acho que o Gustavo é um exemplo, assim, eu quero sempre apresentar os profissionais nesse sentido, para a gente entender e fortalecer o nosso mercado, porque cearense, por acaso, não é a terra de sabidos à toa, a gente é estudioso, dedicado, danado, e sabe fazer melhor que muita gente que diz que é bonitão por aí. Então ficou aí muitos recados, assim, agradecer Eric mais uma vez por estar aqui Obrigado. Com a gente, nosso diretor comercial e marketing aqui do SVM, agradecer Gustavo, diretor de estratégia da Advance, de planejamento, né, foi muito bom, então espero que vocês aí que tenham acompanhado a gente no Space, ou acompanhado a gente aqui, porque a gente, aqui no vídeo, aqui no nosso videocast, ele vai para outras plataformas, então hoje estamos gravando, o primeiro dia que a gente está gravando aqui em vídeo também, então espero que vocês tenham gostado de todos os insights e lembrando que a gente volta aí toda semana com um papo muito bacana para o mercado publicitário, né, para a gente fortalecer essa comunidade publicitária aqui no nosso estado. Então é isso, gente. Então até o próximo SVM Insights. Valeu.